As curvas A, B e C a seguir relacionam a frequência do alelo dominante à frequência dos três genótipos que podem existir em diferentes populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg. O que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Deixa eu trazer para cá e deixa eu falar rapidinho sobre equilíbrio de Hardy-Weinberg. É um conceito de genética de populações. Olha que a coisa vai ficando complicada. Esse equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá certo, pessoal? Deixa eu vir para cá, pronto. Esse equilíbrio de Hardy-Weinberg é uma das bases, um dos conceitos que a gente trabalha em genética de populações. O que é isso? As populações, então imagine aqui que você tem três populações, tá certo? Três populações. Aqui tem uma população da mesma espécie. Imagina três populações deixa eu ver aqui, de mariposas. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de falar de mariposa. Mas pode ser de qualquer animal, de qualquer planta, enfim. Tá certo? Eu percebo que um determinado gene tem dois alelos, tá ok? Gene de cor. O alelo azão e o alelo azinho. Ele aparece nessa população, assim como o alelo azão e o alelo azinho aparece nessa população, aqui como também. Beleza? O que é que eu espero? Eu espero que nessa população a frequência desse alelo azão, a frequência, ou seja, a percentagem, e desse azão e azinho, ela vai ser esperada dentro de uma determinada base genética. Então, quando eu estudo essa população, eu percebo que o azão, ele vai apresentar, ele vai possivelmente ter uma frequência X, assim como esse azinho vai ter uma determinada frequência também. Esse azão também, esse azinho também, esse azão também, esse azinho também. Quando essas populações estão em equilíbrio, eu percebo que a frequência esperada do azão, o que eu espero quando eu faço meus cálculos, tá certo? Existem cálculos que mais para frente a gente vai explorar um pouco mais. E aí eu tenho uma frequência esperada. Quando eu então vou na população, pego indivíduos e aí eu analiso o genótipo desses indivíduos, eu faço uma genotipagem deles, eu então observo a frequência. Então eu vou ter uma frequência esperada e depois eu vou fazer um genotipagem e vou ter uma frequência observada. Se essas duas frequências forem muito parecidas, ou forem praticamente iguais ou semelhantes, eu digo que essa população ela está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ok? Se essa população apresenta a mesma coisa, também ela vai estar em equilíbrio. Já se essa população eu percebo que eu espero uma determinada frequência, mas o que eu observo é uma frequência diferente, significa que ela não está em equilíbrio. O que é isso? Significa então que essa população está sofrendo alguma pressão, ou uma pressão evolutiva, o ambiente está mudando, e aí o alelo que dá uma cor escura, tá certo? Está sendo mais privilegiado, e aí eu estou vendo que ele está em maior frequência, a frequência dele aumentou, porque ser escuro nessa população, nesse ambiente, está sendo vantajoso. Ou então ele está recebendo migração, muito indivíduo que tem mais azão está vindo para cá, isso pode estar acontecendo. Está acontecendo um crescimento, uma perda de população aí, ou seja, está acontecendo uma modificação nessa população, tá certo? Então ela sai do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então isso ajuda muito a gente entender a dinâmica das populações. Esse gráfico aqui, ele mostra como seria uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Como assim? A gente vai perceber, aí é que vem o segredo da questão, é você saber interpretar esse gráfico. O que esse gráfico está querendo dizer? Sempre que você se der de cara com o gráfico, você tem que primeiro buscar o que é que o eixo Y e o eixo X ele está querendo falar para você. Se você vem para o eixo Y e vê o que é que o eixo Y está dizendo, frequência dos três genótipos. Quais são os três genótipos? Se você está... essas populações podem ter um ou dois genes alelos. Pode ter um ou dois genes alelos, ou seja, tem alelos. Sendo um dominante e o outro recessivo. Ou seja, a gente está falando de azão, azinho. Beleza? E ele fala que nesse eixo aqui, no eixo Y, ou seja, quanto mais lá em cima, maior a frequência do genótipo, dos três genótipos. Quais são os três genótipos possíveis de serem feitos com isso aqui? Você pode ter azão, tá certo? Você tem azão para trabalhar e você tem azinho para trabalhar.
Então você pode ter genótipo, que é o azão azinho, né? O dominante é homozigoto. Você tem o heterozigoto, que é o azão azinho. E você pode ter o homozigoto recessivo, que é o azinho azinho. Esses são os 3 genótipos possíveis, ok? E aqui é a frequência do alelo dominante nas populações. Então ele tá, essa linha aqui de baixo, ele só quis saber do azão. Então o que é isso aqui? Que nesse ponto aqui, ó, eu tenho zero de azão, ok? E que nesse ponto aqui eu tenho 100%, eu tenho um máximo de azão. Beleza? Então o que quer dizer? Que quando uma população ela só tem azão, ó, só tem azão, o que é que acontece? Acontece que uma determinada linha, ela vai chegar no seu máximo. Olha aqui, ó, chegou a 100%, tá certo? Então, com 100% de azão, eu só tenho azão, eu consigo fazer um tipo de genótipo, ó, ele chega a 100%. Essa linha aqui, ó, essa linha C, ela chega a 100%. Então, consequentemente, essa linha C só pode ser o azão, porque eu só tenho azão para trabalhar, entendeu? Só tem azão aqui, tá dizendo que é 100% de azão. Quem é que vai chegar ao máximo quando só tem 100% de azão? A linha C. Então a linha C é justamente o azão. Beleza? E perceba que a linha A, quando tem 0% de azão, ou seja, não tem nenhum azão na população agora hipotética. Não tem nenhum azão. Se não tem nenhum azão, se é 0% de azão, quer dizer que aqui tem o quê? Tem 100% de azinho. Se só tem azinho para trabalhar nesse ponto aqui, essa linha que está no seu 100% só pode ser um tipo de genótipo, que é o genótipo azinho, porque só tem azinho para trabalhar. Logo, o azinho é representado pela linha A. E perceba que a linha B, ela chega no seu máximo quando existe 50% de azão. Consequentemente, se tem 50% de azão, tem 50% de azinho. Ou seja, você tem um máximo dos dois e você agora consegue ter um máximo de mistura dos dois. Logo, você vai ter um máximo de azão azinho. É isso que a questão queria falar para você. Beleza? Então, uma população, quando ela está em equilíbrio de Heisenberg, ela vai ter os seus genótipos, vai ter os seus genótipos feitos através de aleatoriedade. Os casais, eles estão cruzando aleatoriamente. Não está havendo, por exemplo, seleção sexual. As fêmeas não estão preferindo determinado tipo de macho, ou o macho não está preferindo um determinado tipo de fêmea. Isso também é um dos preceitos do equilíbrio de Heisenberg. Então, a proporção de alelos vai reger a proporção de fenótipos, de genótipos. Quando a população sai do equilíbrio, significa que agora essa proporção de alelos está sofrendo alguma pressão e não é mais ela, não é essa aleatoriedade que está regendo a formação de genótipos, e sim alguma força, se é migração, se é seleção sexual, se é seleção natural, o ambiente que mudou, enfim, seja o que for, está havendo desequilíbrio na genética dessa população, entendeu? Então é para isso que serve o equilíbrio de Heisenberg. Beleza, pessoal? Então, ó, percebe que então a linha A, né, a linha A, ela está dizendo a frequência do genótipo azinho. A linha B aqui, ó, o azinho, e a linha C, o azão. Beleza? Tendo isso em mente, vamos voltar aqui para a questão, ó. E aí, ele já solta aqui a pergunta aqui, né? As curvas A, B e C representam, respectivamente, os genótipos quais, né? A gente já sabe que a curva A são os homozigotos recessivos, então é A ou D. A B são heterozigotos, aqui então já é a letra A, né? E a C, os homozigotos dominantes, porque quando chegou em 100% do dominante, você teve 100% da linha C. Então, só com essa informação você já eliminaria tudo, né? O homozigoto dominante, como linha C, só está na alternativa A. É só se ligar aqui, ó, quando chega em 100% do alelo dominante, é que a linha C consegue chegar lá em cima, tá certo? Mostrando que a linha C é responsável, é a linha que está representando os homozigotos dominantes.